No carnaval só ficou eu e o Luiz Cláudio. Não, só ficou eu e o Portugal e o Luiz Cláudio. No carnaval ninguém quis saber de aprender nada, né? Que tava tudo pulando carnaval. Ficou eu e o Portuga e o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio caiu, ficou só eu e o Portuga dando aula de parasimpático. Foi mesmo, velho. Só ficou os guerreiros. Eu tenho que ficar, né? Fazer o quê? Não tem como ir embora. Mas beleza. Gente, sejam muito bem-vindos aí. E vamos falar de tratamento. Eu sei que o movimento preferencial está no coração de todos vocês. Começa final de semana, quase todo mundo está inscrito nisso aí. Mas vamos falar um pouquinho de TMA e como a gente atende, como que roda os tratamentos clínicos, tá ok? Então eu tenho um vídeo que com certeza vocês já assistiram, mas eu vou passando ele e vou pausando e nós vamos vendo os atendimentos. Então eu passo um atendimento, dois atendimentos, três atendimentos, vou passando aí. Mas eu me coloco à disposição também, a gente vai fazer um encontro do clube com atendimento real mesmo. Eu lá na clínica atendendo, é que o Jader tá com uns compromissos pessoais aí de essa semana, eu ia fazer assim, mas ele acabou de mudar de apartamento, tá nessa doideira aí de terminando a mudança, nego montando armário, e a Silvia, minha secretária, o pai dela tá com AVCI, com sintomas de AVCI, então ela tá correndo com o neurologista que nem uma doida. Hoje eu não iria conseguir mesmo fazer esse atendimento, que eu preciso dos dois ali para suporte de câmera e tudo mais, né? Então, mas eu tenho aulas gravadas aqui que vai fluir perfeitamente, tá? Então eu vou compartilhar uma guia com vocês. Beleza, vocês já vão estar vendo ela. Beleza. Para quem não conhece, essa aqui é a esposa do Jader. Tá? A nossa modelo oficial, uma delas aí. E aí eu fiz um atendimento nela. Na verdade, foi de 24 minutos. E eu fui avaliando ela e atendendo. Quem daqui já assistiu esse vídeo? Todo mundo já assistiu? Na verdade, ele está na página de entrada do TMA. O que vocês não vão ver é eu parando e falando detalhes importantes aqui numa avaliação clássica de terapia manual avançada, tá bom? Na verdade, uma avaliação clássica de osteopatia mesmo aqui, tá bom? Que eu executo aqui no Instituto. Vocês ouviram uns barulhinhos aí, não leva em consideração não, que o meu filho está bem atentado hoje. Ele vai ficar batendo na porta que está trancada aí. Então vamos lá. Primeiro passo. Eu vou soltando o vídeo. Qualquer dúvida, vocês levantam a mãozinha, eu paro o vídeo. E eu vou pausando o vídeo. E vou também explicando sobre qual que foi a ideia e qual que é os propósitos de uma avaliação clássica. Eu falo assim, cada tratamento não tem diretamente um tipo de atendimento clássico, não tem uma regra, tá? Mas aqui é uma estrutura, meio de um padrão de avaliação para tratamento. Então, vamos, por exemplo, que você vai fazer um trabalho com um paciente que está com uma dor específica e está com tanta dor que você não consegue seguir essa linha, você vai adequar adaptações à sua clínica. Mas, no escopo geral, sempre testamos teste de mobilidade global, depois teste neurofuncional e depois vamos para os testes de mobilidade específico, mais global e específico, e assim seguimos o tratamento. Nesse vídeo que eu fiz com ela, não foi planejado o que eu ia fazer a cada atendimento. Então eu falei, eu lembro na época do Jader, falei, Jader, tem que gravar uns atendimentos aí, coisa e tal. Ele falou, vamos ver que a Thalita, se ela está disponível e tal, né? Ela está se formando em direito não, em odontologia. Aí ele falou, não, dá sim. Aí marcamos lá, eu falei, eu vou avaliar ela e vou atender ela e você grava aí. E eu vou explicando o que eu for encontrando. Então, literalmente, tudo que vocês encontrar tá aqui não é fictício, são disfunções que eu encontrei. Tá bom? Então, vamos tocar lá. Vou mudar o meu microfone para ficar com o som bom. E depois eu vou pausando e voltando, pausando e falando. Seguimos. Nessa aula agora, vamos avaliar sobre a coluna vertebral e todo o raciocínio clínico osteopático em terapias manuais e quiroprático. Porque o nosso grande diferencial, nosso ponto de diferenciação
é a avaliação clínica. Porque muitas vezes você vem, tem a formação clínica, como eu conheço centenas de alunos, para não falar milhares de alunos no decorrer desses anos, que tem as formações, mas tem muita dificuldade em interligar o raciocínio. Então, o nosso objetivo aqui é facilitar esse raciocínio, pois, como eu sempre gosto de falar, eu ganho com o seu sucesso, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, o teste de mobilidade global para a coluna vertebral. Peço para o paciente ficar lateralizado, no caso, para mim poder avaliar o paciente, e vamos avaliar a mobilidade da lombosacral, da torácica e da cervical. Então, o paciente vai fazer um movimento de como se fosse um caracol. Posso fletir? Relaxado. E avaliamos a mobilidade. No caso dessa paciente, pode perceber que ela tem uma zona plana na torácica. Não tem mobilidade torácica, não tem mobilidade lombar baixa, tem um quebra de mobilidade na região torácica e na cérvico-torácica e na lombosacral. Pode voltar. Você trabalha com Instagram. Apertei o botão errado, mas não tem problema. Vou abrir a guia de novo. Vocês, no movimento de fazer a flexão do tronco, vocês perceberam como que a coluna dela tem dificuldade em fazer flexão? Ficou claro isso? Ela tem uma zona plana na lombar média, ela tem uma zona plana na torácica média e tem uma zona plana na cervical média, baixa. Então, aquela história. Se a lombar está com dificuldade em fazer flexão, o que eu tenho que pensar? Primeiro passo. Será que as facetas estão se desembricando? Raciocínio de TMA. Será que os ilíacos estão fazendo antiversão? Raciocínio de TMA. Isso é ilíaco anterior, antro interno. Será que o sacro faz base sacra anterior? Ou seja, extensão? Será que eu tenho mobilidade de coxa femoral? Olha os códigos que eu estou passando aqui. Será, não é o caso dessa menina, né, dessa paciente, na flexão, as vísceras não tem congestão visceral? Você tem mobilidade? Quando eu vou flexionar até o final, se as vísceras estiverem em congestão, ou seja, é uma classificação de uma espasticidade global, vai ter dificuldade em flexão. Se eu tiver uma pitose visceral, se as vísceras estiverem baixas, vai ter dificuldade em flexão. Será que a minha torácica está fletindo? Será que os órgãos auto-abdominais permitem fazer flexão? Todos os cúpulos pleurais? Ligamentos, gasto frênico, hepato frênico, todas as estruturas para fazer a flexão. Será que a minha cervical também tem facilidade local? E pensando sempre, toda vez que eu flexiono uma coluna, eu preciso de remodelação discal anterior. Não só desembricar facetas. Muitas vezes nós não conseguimos flexionar porque o sistema cápsula ligamentar discal não deixa fazer a remodelação, ele está aberto. Então, quando eu vou fletir, o disco tem que fechar. Essa é a visão do MP. A visão do TMA é o que eu acabei de mencionar, basicamente com esse escopo de estruturas. E a visão do controle neuromotor será que essa musculatura, esses paravertebrais, multífidos, músculos que envolvem toda a região da lombar, estão conseguindo fazer uma contração excêntrica. Porque no momento que a gente faz flexão, a musculatura paravertebral, que de passagem ela é muito forte, será que ela faz um relaxamento progressivo ou uma contração excêntrica para permitir esse movimento de flexão? Então é nesse momento que vocês começam a entender o que eu quero falar com TMA integrado. Literalmente, o que a gente faz com o ARCI.
Falando, jogando uma real aqui, cara, é uma coisa muito doida. Na minha vida, nos cursos do Instituto, eu que montei todos. E quem já adquiriu mais que um curso tá no site, pode até ser o massoterapia. A gente estava falando de mobilidade, hipermobilidade, modelação, remodelação, simpático, parasimpático, todos. Então, literalmente, todas as áreas de tratamento nosso têm a mesma direção terapêutica. Isso faz um diferencial muito grande na nossa prática clínica. Porque é muito ruim, é muito difícil e também é muito comum. Você vai estudar com outro professor, ele não vai falar a mesma linguagem para você. Eu trouxe professores aí de dry needling, eu trouxe professores aqui no Instituto de outras áreas, de exercício terapêutico, eu trouxe professor de quiro, eu trouxe professor de fisioterapia vestibular, reabilitação vestibular. As caras não falam as línguas dos alunos, da osteopatia, da TMA. Entende? Você que tem que pegar esse conteúdo aqui e colocar na sua prática clínica. Tem conteúdos que já casam racionalmente, mas tem conteúdos que a gente rumina muito tempo para poder casar. E isso é muito poderoso. Eu mesmo, teve algumas áreas na minha vida que a gente fica ruminando, aí vai encaixando, entende? Nem tudo é tão simples nesses anos que a gente passou. Então, agora, ficou claro, quando você pedir para um paciente fazer flexão, o que a gente tem que testar? Obviamente, quando ele fizer extensão, a reavaliação vai ser oposta. Outra coisa que também que eu não mencionei, que no movimento de flexão, na coluna torácica, quando eu vou fletir, é importantíssimo que eu tenha mobilidade da externo-costal, da costo-transversa e da costo-corpórea, dos arcos costais posteriores. Quando eu faço flexão, meu arco costal tem que posteriorizar. Se o meu arco costal posterior não posteriorizar, eu abomino o movimento de flexão torácica. Então, na torácica, vale a pena olhar também a mobilidade do arco costal. Tanto nas condrocostais, nas externocostais, quanto no arco costal posterior, que vai estar associado à costa transversa, principalmente a costa corpórea depois. A costa corpórea vai influenciar mais movimentos laterais, mas a costa transversa vai influenciar muito para o arco costal posteriorizar. Então, fica essa sacada também. Então, voltando novamente para a guia, eu apertei o botão errado aqui, foi totalmente culpa minha, tá? Eu ia pausar e aí eu avancei o vídeo. E aí entrou uma propaganda aí do Venda Todo Santo Dia, que eu particularmente tenho um curso desse cara também, que é o Ladeira. Ele ensina a vender no perpétuo, tem a recorrência dele também. Eu tenho que aprender, né, Vi? Então, olha só, é muito legal também o curso dele. Então, assim, a formação dele. Então, aqui vocês estão vendo as figuras. Nessa figura, o que chama a atenção? Eu estou mostrando onde tem os pontos de quebra de mobilidade. Então, aquela história. O maior erro também nosso é acreditar que aonde tem uma hipermobilidade é um problema. Na verdade, é um meio que o corpo teve de fazer o movimento. Eu posso falar que é uma sobrevivência da inteligência inata do corpo. Mas outra coisa que chama atenção, não onde eu estou apontando, vocês conseguem ver meu mouse aqui? Vê nada, né? Vocês veem meu mouse? Quando eu passo em cima do vídeo? Vocês veem o mouse passando em cima do vídeo aqui? Consegue. Ai, que bom. Então, estou no céu. Então, aqui, eu estou mostrando um quebra de curva da tóraco-lombar. Mas olha como que chama a atenção aqui na Thalita. O arco costal dela não posterioriza nada, ó. Entende? Então, quando ela faz a flexão, o arco costal não posterioriza. Por isso que tem essa zona plana aqui, ó. Se o arco costal dela posterior não posterioriza, é bem provável que ele esteja anterior.
Então, vale a pena eu avaliar tudo que está relacionado ao arco costal anterior. Começo com as condrocostais, as externas costais, depois vou olhando todos os outros tecidos. Faz sentido isso? Olha só como isso é importante. Beleza. Vou continuar o vídeo. Torácica e na cérvico-torácica e na lombosacral. Pode voltar? Então, são pontos que eu vou entender por que essas estruturas não estão mobilizando. Aí que vem os nossos raciocínios osteopáticos, entendendo todo o sistema e a interligação. Ou seja, a mobilidade musculoesquelética, mobilidade articular, mobilidade visceral e também do tubo dural do canal neuromeníngeo, que é de super importância. Vamos testar também o movimento de extensão. Pode ficar de costa para a gente. Isso, ótimo. E peço para ela fazer uma extensão de toda a coluna. E avalio também a mobilidade. Tem um excesso de mobilidade na região lombar. Então, só para complementar o raciocínio. O que se classifica de verdade uma hipermobilidade? É um conceito básico e tem muito erro. A hipermobilidade é quando, geralmente, pelo menos 3 planos, para não falar todos os planos de movimento do corpo, está em excesso de movimento. As pessoas acham assim, a coluna ganhou hiperextensão, é uma hipermobilidade. Não, muitas vezes ela está em extensão, aceita extensão, mas não aceita flexão. A hipermobilidade é um local de instabilidade articular total. No pé da letra. Eu falo isso porque a gente faz confusão e acaba até colocando qualquer excesso de mobilidade como uma hipermobilidade. Não é. Uma vértebra sempre aceita se esconder no movimento da sua força motriz. Então, isso quer dizer o quê? Se a lombar dela está em extensão, ela vai aceitar a extensão, mas não vai fazer movimento de flexão. A hipermobilidade vai estar em excesso de flexão, vai estar em excesso de extensão, vai estar em excesso de lateroflexão e de rotação, de todos os planos e eixos de mobilidade. Fique claro isso. Porque, geralmente, o que a gente fala? Não se manipula a hipermobilidade. Aí tem cara que fala, eu não estou nem aí, eu manipulo mesmo, mas a hipermobilidade melhora também, mas não é hipermobilidade. No caso igual ela, se a vértebra dela não flexiona, mas se a vértebra dela estende muito, o que quer dizer isso, gente? Já falou. A lesão se esconde no movimento. Se ela flete pouco, desculpa, o contrário, e estende muito, o que ela tá? Eu vou lá fazer o teste de Mitchell. Tudo bem. É ótimo para você evoluir, para você pegar a mão. Mas você acha que eu fico fazendo teste de Mitchell na clínica? Obviamente que não. Eu já vi. Se ela tá ganhando, se tá no flat nada e estende muito, eu já sei. Só vou ver se é bilateral ou se é unilateral. Na palpação, no quick scan, já descubro isso, ó. E se eu tenho uma lesão de extensão, o fixador é o intertransverso. E agora eu vou passar um código poderoso. Lesões de extensão, como o fixador é o intertransverso, homolateral à posterioridade, na imbricação, controle neuromotor, ativação neuromuscular funciona bem, porque se o intertransverso ficar muito tempo espasmado, ele perde o efeito das 3 contrações. Ele faz muito concêntrico, ele faz até muito isométrico, mas ele perde total a força excêntrica. Então, agora eu passei um código pesado aqui. Então, ERS combina com controle neuromotor. E FRS combina com remodelação de movimento preferencial. Porque uma FRS, uma lesão de flexão, rotação e latoflexão, ERS, né, para quem não conhece, extensão, rotação e latoflexão. Uma F é uma lesão de desimbricação por um bocejo discal. Então, quem que fixa a disfunção? Um bocejo discal. Então, eu preciso, remodelar o disco. A manipulação de embricar a desimbricação da faceta vertebral da FRS, que é contralateral à posterioridade e tal, é você fazer um facão, uma lateroflexão do quadril para abrir do que está fechado.
Imbricar o que está desimbricado. Mas quem fixa? O disco. Então não vale a pena chegar no disco, ó. O que você acha? E a gente sabe hoje que isso é muito transformador, tá? Que a obstrução discal dá tantos sintomas ou mais que o bloqueio artrocinemático e facetário. Isso é uma coisa que quando eu descobri, na época, eu falei, meu Deus. Como é que pode um negócio desse? É tão difícil aprender tanto TMA e agora o cara vem com a porra de flexão e extensão, flexão com lateralidade, e resolve tudo. Por quê? Não tudo. Tudo que desde que seja o disco esteja obstruído ou capsulado. Por isso que vocês vê hoje na internet a galera falando grosso. Ah, o que é ilíaco? O que é bloqueio? O que é hipomobilidade? Para! Mas isso não é 100% verdade. Vai ter muito resultado, sim, mas tem gente que não tem resultado. Tem que botar a mão na massa e feio. Eu falo isso porque eu atendo todos os dias. Há muito tempo. Então, voltamos então à ideia da extensão. Então, para ela fazer extensão, o que tem que acontecer com o quadril? Se para flexão ele ilíaco anterior, para extensão ele tem que rodar posterior, postro externo. O sacro tem que posteriorizar, fazer, né? Acompanhar a extensão. Quem que imbrica nesse movimento? Braço menor. No outro, na flexão, braço maior. As facetas vertebrais têm que todas se imbricar. Tem que ter flexibilidade de diafragma das vísceras anteriores. Então, elas não têm que remodelar, elas têm que ter flexibilidade. Esôfago tem que ter flexibilidade. Os ligamentos cúpulo-pleurais aqui tem que ter flexibilidade. O arco costal, agora ele não posterioriza, ele tem que anteriorizar. Tranquilo? Seguimos o vídeo. E também retrações sobre a torácica. Volta. Teve dor algum? Ótimo. Posso testar também o movimento de lateroflexão direito. E olha só. E lateroflexão esquerdo. Rotações. Direito e rotação esquerda. Fábio, e o que diferencia? O que vocês viram aí? Que tem uma hipermobilidade lombar em todos os movimentos. Só que está assintomático. Então, nem sempre uma hipermobilidade vai dar dor, por quê? Porque tudo depende da demanda do paciente. Tudo depende do meio do nível de atividade do paciente. Tudo depende do estado muscular do paciente. Se é um cara, muitas vezes, que tem lá uma inatividade muito grande, também pode causar dor por pressão postural. Se é um paciente que tem uma demanda física extrema, com muita sobrecarga, com certeza vai sensibilizar mais. Então, tudo é relativo, pois a clínica nada é precisa. Tudo é entender os processos terapêuticos. Tranquilo isso? Seguimos. Qualquer dúvida, pessoal, só levantar a mãozinha ou mandar no chat e perguntar. Diferencia de uma hipermobilidade e uma lesão osteopática local. A hipermobilidade vai ter as quebras de curvas da mobilidade da coluna vertebral em todas as movimentações. E é provável que tenha dor, ok? Já uma lesão osteopática, ela não vai ter, muitas vezes, só a quebra de curva, ou seja, a hipermobilidade, o ganho de mobilidade local excessivo, só no movimento específico. Exemplo, se eu tenho uma lesão de extensão, minha vértebra vai fazer muita extensão, mas não aceita a flexão, que é o caso da lombar, aqui. Se ela está numa lesão unilateral, no caso, uma IRS direita, uma imbricação de faceta direita, ela vai aceitar a rotação direita, porque a faceta já está fechada, então ela aceita fechar, mas não vai aceitar fazer uma desimbricação, uma abertura.
De início, isso pode ser muita informação, mas isso na prática clínica diária, você entendendo os conceitos da biomecânica avançada da coluna vertebral e de todo o segmento vertebral e de todo o segmento do corpo humano, isso vai ficar muito fácil de se distinguir. Depois que já fizemos a mobilidade global, é de super importância para o paciente também saber como dói e você também. Nós vamos fazer uma palpação específica nos segmentos vertebrais e uma mobilidade também, chamada de quick scan no sistema vertebral, no caso, por estar avaliando a coluna vertebral. O que é... Eu sempre trato o meu paciente fazendo teste de mobilidade global. Pode estar com dor no dedão no pé. Só não vou fazer igual uma paciente que eu atendi hoje. E foi muito satisfatório, porque eu tratei ela, já saiu marcando para a mãe dela, que teve uma fratura, falou que teve uma fratura de lombar em outubro, e depois da fratura a mãe dela era super ativa hoje, só tem dor, não faz mais nada. A fratura já foi. Foi em outubro. 3 meses, né? Então, o que ficou ali depois da fratura? Ah, mas teve um cisalhamento vertebral, tudo bem. Não teve cisto, não tem resquício ósseo, fragmento ósseo, nada? Não. Traz para cá. A mulher, a paciente, já saiu marcando para a mãe. Marcou já consulta para amanhã. Tinha um horáriozinho lá, já engatou no encaixe. Então, vocês encaixam a paciente também? Vocês perdem? Tem que encaixar. O cara quer tratar com você, filho. Enfia no meio do bolo. Enfia no meio do bolo, atende, dá o primeiro atendimento mais rápido, se for o caso, dá um retorninho mais, ué. Mas não deixa na mão. Né? Eu, realmente, quando não tem jeito, eu mando encaixar. Hoje teve 2 encaixes. Vou fazer o quê? Não dá para perder, né? Tô lá mesmo, tem que atender. Então, o que acontece? Além dos atendimentos todos. Então, assim, voltando aqui. Faz o teste de mobilidade global. Testou. O que eu anoto? Paciente com dor na extensão. Dor lombar na extensão. Teste de mobilidade global. Teste de movimento álgico. Está lá na fichinha do TMA, mas quem não está lá, não tem problema. Escreve lá, movimento de dor. Dor na extensão. Dor na flexão. Dor na rotação esquerda, direita. Anota os padrões de dor. Eu nem pergunto EVA no sentido, tá doendo quanto 0 a 10? Eu pergunto só a melhora. A dor tá muito forte? Tá muito forte. Depois que eu já entendi, e na avaliação do TMG também, a gente avalia o quê? Não é só a queixa verbal do paciente de dor. Você vai avaliar que eu estou pausando o vídeo, ó, mostrando as linhas, a simetria vertebral, aonde tem as quebras de curva, que eu falo que é as excesso de movimento. Se é em toda a direção, é hipermobilidade, senão não. É uma excesso de mobilidade unidirecional. E aí, depois disso, eu tenho que fazer o quê? Se é um ombro, eu testo o movimento de ombro, de flexão, de abdução, movimento mão-nuca, rotação externa, movimento mão-costa, rotação interna, né? Se é cervical, extensão, flexão, lato, flexão. E quando você vê que o cara está com muita dor, eu sempre faço o Jackson. Eu sempre faço TED de Jackson. Tem TED de Jackson que é positivo para cervical e dá positivo para lombar, só para você ver o tanto que ele não pode ter impacto ainda. Ah, mas eu li no artigo que pode ter impacto. Se fez o TED de Jackson e deu positivo, você não pode dar impacto. Ainda não. Vai. Eu fui lá, armei o drop, já doeu, com leveza. Ainda não pode ter impacto. Eu coloquei um impulso, não pode ter um impacto. Um tique, não pode ter impacto. O menor impacto já sensibilizado. Ah, mas eu li o artigo, cara, mas tá no mesmo contexto do seu paciente, aquele artigo? Isso é a crítica. A clínica é soberana e a clínica é subjetiva. E quando a gente entende que a fisioterapia, a terapia manual, ela é um processo de tratamento, tudo muda. Porque você vai ter que entender da subjetividade. Eu falo que no começo, minha família na área da saúde.
Acho que eu sou o único. Meu pai trabalhava em posto de saúde, mas parte de departamento, de funcionário, chefe de seção, essas coisas. Minha mãe no fórum. Então, exemplo, ali a gente era muito preciso, sabe? Tipo, igual, tira um para-choque e bota o para-choque para resolver as coisas. Como se fosse um dentista de estética. Coloca uma faceta, arranca o buticão aqui, bota outra ali, restaura, aquela coisa física. A gente não mexe com coisa física, a gente mexe com questões subjetivas. Então, quando a gente vai avaliar subjetivo, você tem que estar com um raciocínio muito mais aberto ao mundo da subjetividade. Eu avaliei os movimentos e eu já sei o que está doendo nele. Se é joelho, eu peço para agachar ou só fazer flex extensão na maca. Se é tornozelo, também. Simular a dor do paciente. Qual que é o movimento que mais dói? Já captei isso aí, eu coloco em ficha, porque vai chegar uma hora que você não lembra mais direito das coisas. Muita gente confunde. Eu, como sempre falo, um profissional anota, um amador guarda de cabeça. Para tudo na vida. Um profissional está sempre anotando. O amador fala, eu não posso dizer que eu não esqueço, não. Você está um risco muito grande de esquecer. Isso é comunicação de inteligência emocional, de organização, tempo, foco, disciplina, tá? E aí o que acontece? Foi lá, avaliou o movimento da coluna. Vou botar na maca, desde que o paciente não fique com muita dor na maca. Então, eu já vou pôr o paciente decúbito ventral, rosto no orifício facial, se tiver. No meu caso aqui, as macas todas têm, mas enfim, se você tem um consultório, orienta você. Se não comprou uma maca ainda, adquiriu uma que tenha, que cai bem também. Ajuda muito em casos extremos. E aí, coloca o paciente em decúbito, que eu vou fazer agora. E aí eu vou fazer o quê? Uma avaliação específica. O TMG, ele é global, mas ele já vai me dar o norte. Eu vou falar, olha, eu tenho que olhar isso, hein? Como eu falei para vocês. Aí você fala, pô, Fábio, mas é muita coisa que você falou, velho. Você não teve um modo de quadril, quem tá fazendo TMA? Você já entendeu do quadril. Fez flexão, extensão, olha quadril. Entendi de saco, entendi de lombar, entendi de torácico. Já tá tudo junto, isso não vai mudar. Você vai ter 500 anos aí, o cara vai estar fazendo flexão, extensão, e a mobilidade vai estar igual. Então isso vai ficar automático na cabeça. É óbvio. No começo é muito, mas depois é tudo meio que a mobilidade tem que acompanhar. Aí você bate o olho, você já vê onde não mexe. Aí que você vai fazer, opa, tô achando que aqui mexe muito, aqui que mexe pouco. Qual que é o maior reflexo que nós temos onde tem perda de mobilidade óssea? Esclerótomos. Então eu já vou sair palpando os processos vertebrais do paciente. Se eu vou na linha do TMA cego, sem colocar nada de MP, controle neuromotor, eu faço literalmente essa sequência. E aí eu já vou sair palpando os processos espinhosos, vertebrais, de sacro, lombares e a espinha ilíaca pós-superior, braço menor e maior, e vou subindo até a cervical. Aonde sensibilizou tem esclerótomo, já vi a posterioridade, já vou lembrar da flexão e extensão, já sei a lesão. Se deu dúvida, faz o MIT, ué. Só que o que eu oriento? Se você que já está dominando TMA, vale a pena fazer os testes terapêuticos? Vale a pena, porque isso vai te dar a mão, raciocínio. Tem que passar por isso, na minha opinião. Mas depois que você já entendeu dos sistemas de IRS, FRS, sistema automático do corpo, implicação, desimplicação, você já viu a rigidez ali, você já sai manipulando. Já sai inibindo o fixador, remodelando, já vai seguindo. Lógico que aí na manipulação, sei quem já fez TMA, quem aqui do TMA já chegou no modo charneira? No modo charneira do TMA, eu ensino manipulação em massa, que é o clássico que todo mundo faz, aquilo mais ainda, e manipulação em velocidade, que antecipa o SLA, que trabalha só na manipulação facetária. Essa manipulação em velocidade eu aprendi com Eric Robson na titulação do meu DO. Para você ter uma noção. Quando titulou minha formação internacional em osteopatia, pela Associação de Esportes Osteopatas Franceses lá, de Eric Robson, ele que passou a velocidade, manipulação em velocidade. Eu não conhecia isso e desconheço quem conhece isso, que não estudou com esse cara. Olha o merchan que eu estou fazendo para os caras, mas ele entende muito disso. E são manipulações de muita velocidade para você não amassar o corpo, só trabalhar na faceta.
E eu ensino todos esses princípios no modo meu de charneiro. Então, você vê, numa formação base de TMA, eu já ensino coisas que eu fui aprender lá no DO. Entendeu? O ouro disso. Eu demorei quanto tempo para aprender essa merda aí? E os caras já tá na mão ali, ó. É o que eu tô falando. Essa é a sacada. Eu faço isso porque eu sou bonzinho? Não, eu faço isso porque eu sou empreendedor, eu quero entregar sempre o melhor. Para mim, tá crescendo, ajudando e crescendo e desfrutando. É o todo, é o todo. Então, seguimos. É muito importante hoje, até mesmo com todas as pesquisas científicas, não é ficar nomeando se as lesões é uma E, se é uma F, sim avaliar a mobilidade do plano anatômico, ok? Não adianta ficar nomeando mil coisas e se você não sabe nem avaliar a mobilidade e como seguir a melhor forma de corrigir o plano anatômico. Então eu peço ao paciente deitar de barriguinha para baixo. É importante que ele fique repousado e que a maca também, tendo um orifício facial, vale bastante a pena. Peço para o paciente inferiorizar um pouquinho. O ar está gelado? Não. E vou fazer umas palpações. Vou descer um pouquinho. E vou fazer umas... Então, o que eu faço uma crítica aí, para variar? Não fica muito preocupado só em nomear, 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 nomear. Fica também preocupado em sentir. É importante você sentir a disfunção e depois você classificá-la. Tá ok? E aí, quando você vai abaixar um pouquinho a calça do paciente, você abaixa até o começo da prega glútea. Começo do cofrinho. O início da prega glútea, você já vai estar em mãos, a palpação com precisão do braço menor e maior da sacroiliaca. Eu tenho 20 anos de profissão. Desses 20 anos até hoje, só uma vez eu tive um problema desse. Uma paciente que eu estava atendendo, uma loira bonitona, e um marido mega ultra power ciumento. Veio no retorno, e ele tava super bem, ela tinha melhorado muito, cara. Quando eu baixei um pouquinho a calça, ele falou assim, levanta a calça para tratar ela. Eu falei, amigo, eu quero te explicar aqui, na minha sala tem uns modelos anatômicos, eu quero ver aqui o braço menor. Não quero entender nada disso, só quero que você levanta a calça e faz por cima aí. Cara brabo, sabe? Aí eu fiquei meio sem jeito, e eu não sou mané. Aí falei para ele, olha, tá desconfiando de mim, cara? Não tô desconfiando nada, só quero que você faça desse jeito. Ah, você quer que eu faça a minha profissão do seu jeito? Do seu jeito. Não é do meu jeito, mas disso aí eu quero que faça assim. E a mulher dele com aquela carona, né? Aí eu pensei. Aí ele falou, pode fazer. Arrogante, sabe? Aí eu falei para ele assim, como é que eu falei? O que eu faço na próxima agora? Ele falou, não sei. Eu falei, não sei. Será que você vai se importar de eu relar em outro lugar aqui, tudo que eu fizer? Não. Eu só quero que faz desse jeito em cima da roupa aí. Não precisa baixar nada. Aí eu falei, você sabe o que precisa ou não precisa fazer aí? Não, mas a minha esposa eu sei que faço. Eu falei, então, moça, por favor, levanta. O atendimento está encerrado, não tem condição de continuar mais. Muito obrigado, pode se retirar da minha sala. Na lata. A moça olhou para a cara do homem, pau deve ter torado. Eles saíram brigando assim, terrivelmente, para fora da clínica. E ele vazou brabo lá, e eu acho. Aí que eu quero que vocês entendam. Nesses 20 anos aconteceu uma vez só isso comigo. Não vai acontecer. Mas se caso acontecer, disrupção. Acabou. Já era. Eu prefiro que aquele cara fala que eu sou grosso, que eu sou foda, que eu fui exagerado, e não fui, do que ele falar que eu tava com outras intenções. Porque, desculpa a palavra, ou ele é muito corno mesmo, para mim, tá passando a mão na bunda da mulher dele na frente do atendimento dele. Ou eu sou muito louco e muito safado, né? Então você entenda que esse problema é com ele, não é comigo. E tá tudo bem. Acabou o tratamento. Trata em outro. Trata ele, ela. Você tá entendendo? Porque se a gente não tiver um posicionamento forte como profissional, você vai passar apuros na sua vida. Pode ter certeza. Então abaixa até o início da prega glútea.
O nível é porque para você vai estar sempre em uma boa palpação nas bases sacras, vai ter boa palpação no braço menor e maior da sacra ilíaca, vai ter palpações da espinha ilíaca oposta superior, um dedo acima, 2 dedos abaixo, né? Braço menor e maior, então você está com precisão sobre ali, tá bom? Então seguimos. As palpações sobre a região dos processos espinhosos. Nós vamos avaliar reflexos de perda de mobilidade óssea, que é denominado de esclerótomo. Então avaliamos dói-quemard, os processos espinhosos das vértebras. Não? Aonde eu tiver uma sensibilidade, eu sei que tem um bloqueio articular, ok? Avaliei os processos espinhosos e 2 dedos laterais, nas vértebras lombares, eu estou sobre os processos transversos, que é nítido que o processo transverso esquerdo dela está mais posteriorizado. Então eu posso colocar meu polegar sobre o processo transverso e testar a mobilidade. Ó. Tenho mais rigidez no processo transverso esquerdo. A mesma coisa, respectivamente, em grupo toda a cadeia lombar. Então, avaliar se a vértebra está isolada ou se ela está em grupo de rotação. É muito comum estar em grupo de rotação. Mas quando ela está isolada, você vai ter que ser mais específico e mais técnico. Quando está em grupo, você pode fazer uma manipulação global. Eu falo brincando que qualquer Zé Marreta faz. Entende? Está em grupo, rodou, vai. Entende? Então, pega esse código também. Muitas vezes, você quer trabalhar com mais precisão, você vai manipular só a vértebra que está com o esclerótomo. Você vai liberar só ela. Você não vai ficar dando estímulo neurosensorial no corpo todo desnecessário. Porque muitas vezes, o que a gente orienta no começo? Manipula a distância e vem seguindo ao local de precisão. Por que a gente fala isso sempre em aula? Porque muitas vezes você não tem muita precisão. E se você já vai na precisão, você está um segmento em excesso. E aqui a vizinha não está, é mais fácil acertar o excesso do que o bloqueio. Sabe quando você vai construir a alavanca do lombar roll? E o paciente já estrala? Quem disse que você está trabalhando bloqueio aí? Tem paciente que acha que já foi, já corrigiu. Nada. Você corrigiu onde não deveria. Você manipulou locais de excesso de mobilidade ou hipermobilidade. Excesso de mobilidade de uma vértebra para outra, né? Tipo, só extensão, só flexão. Só de posicionar já foi, não é bloqueio. Ah, mas relaxou. Ah, tem um blackout neurosensorial. Um bloqueio articular é mais rígido, ele vai precisar de uma força externa para a manobra. Pega esse código também. Então, eu vim palpando, achei ali todo o processo posterior dela mais alto. Ela tem facilidade de extensão e não faz flexão. O que ela tem? IRS, em grupo. Imbricação, uma lateral, a faceta. Aí vamos seguir o vídeo, vamos ver o que acontece. Eu não lembro mais também. Vale a pena avaliar todo o sistema e entender por que está mais posterior os processos transversos esquerdos. A nossa segunda avaliação, depois que avaliar com os esclerótomos, que é essas palpações dos processos espinhosos, os processos transversos ósseos, nós vamos avaliar os miótomos. Os miótomos são as unidades de lesões de reflexos de perda de mobilidade muscular. Então, palpamos a musculatura e avaliamos se ela tem uma maior tonicidade de espasticidade. É nesse momento que nós começamos a fazer deslizamentos e palpações do músculo. E aí começamos a fazer uma cascata, diagnósticos. Uma sacada muito boa, eu não sei nem se está filmado assim no TMA, deve estar, você desliza sobre o ventre muscular. Você vem palpando, trava o dedo. Onde travou, tem dor na palpação, é miótomo. Miótomo é o quê? Que uma vértebra não trabalha bem, sensibiliza a unidade. Então, se eu vou trabalhar esse músculo espasmado, mas será que não tem uma hierarquia ali da vértebra? Da faceta ou do disco? Já fica com isso. Esse músculo está espasmado por quê? Será que tem bloqueio facetário ou do disco? Depois, mais para frente, será que é na víscera? Será que é no tubo dural?
Ou será que é realmente no próprio músculo mesmo? O controle motor dele não está bom? A contração excêntrica dele não flui tão bem? É isso. É isso que a gente simplifica hoje. Seguimos. De terapia manual. Ou seja, tem um esclerótomo, tem um miótomo, já vamos avaliar o dermátomo, tem teste de mobilidade, então você vai fazendo um empilhamento diagnóstico que vai fazer toda a diferença para você fazer uma prática osteopática ou quiroprática ou terapia manual avançada de manipulações com segurança. Ok? Então, ó, encontrei rigidez articular, encontrei mobilidade da coluna vertebral, rigidez das vértebras locais, encontrei tonicidade muscular e agora eu vou avaliar se tem dermátomos, que é reflexo da derme com a epiderme sobre unidades que não têm tanta mobilidade. Então, vem e faço palpação. Arde. E você vai avaliar também o tanto que a face tem mobilidade, ó. Não tem mobilidade e aqui tem mobilidade, sente? Então também é outro reflexo de disfunção que você pode vir manipular tranquilamente as facetas vertebrais esquerdas dessa coluna lombar, ok? Que ela está com pouca mobilidade. Olha que código poderoso. Fábio, eu não tenho segurança para manipular. Vocês já viram até em live aí, que vocês acompanham. Eu tenho os osteopatas europeus, desculpe, alguns aí, né? A gente acha tanto que os europeus é tão a mais, né? Brasileiro é bom também, viu, cara? Aprenda uma coisa, o brasileiro é foda na fisioterapia, viu? Na fisioterapia, o brasileiro é elite, viu? Não estou desmerecendo os europeus, não, pelo amor de Deus, mas é que a gente no Brasil, acha que tudo que é fora do Brasil é tudo muito melhor, né? E nem sempre, viu, gente? Nem sempre. Tudo é muito melhor, a política, a condição financeira, mas, cara, a gente é bem evoluído na fisioterapia. Os caras não compraram meus cursos. É ou não é? Os caras vê potencial, vê conexão, né? O que é o RCI? É eu pegar tudo e organizar a vida da pessoa. Então, o que eu falo aqui? Olha o empilhamento. Quando a pessoa fala, que até alguns europeus já testemunhou, o brasileiro também testemunha, todo mundo. Eu tô com dúvida, eu não tenho segurança a tratar. Vocês já até viram isso em live, digitando. Por que tá com insegurança? Porque não tá... Olha só que interessante que eu vou falar. A pessoa não tá fazendo um empilhamento terapêutico. Ela tá só ficando pilhada. Ela não está conseguindo coletar de forma organizada as informações que o corpo está dando. Porque ela não tem uma metodologia passo a passo, igual eu estou fazendo aqui. Vocês entendem? Então, exemplo. Eu testei mobilidade, já vi onde mexe e não mexe. Onde mexe muito, onde não mexe. De forma simples. Eu botei na maca, palpei, específico, já vi onde mexe e não mexe. Depois eu testei músculo, depois eu testei derme. Olha tanta coisa só nesse segmento que eu estou empilhando. Você tem alguma dúvida se aquele local mexe ou não mexe com todos esses reflexos ao seu favor? Esclerótomos, que é a perda de mobilidade óssea. Miótomos, perda de mobilidade muscular. E dermátomo, que é perda de mobilidade da derme. Você está com dúvida se aquele segmento é ou não é a lesão? Ainda mais você vai ter um teste específico. Se quiser fazer o MIT, ou no caso para lombar, ou entre outros aí. Que dúvida que você tem? Não tem que ter dúvida. Você fez um empilhamento organizacional que aquele segmento não tem movimentação. E isso, na nossa hipótese terapêutica, justifica o excesso de mobilidade ali. Aí eu vou lá, faço teste muscular, faço teste funcional, faço teste articular, depende da possibilidade que o meu corpo do paciente permite. E aí? Retesto a dor. Eu falo brincando. Eu posso mentir, você pode mentir, o paciente pode mentir, o médico pode mentir, mas o corpo não mente. Se você teve uma hipótese terapêutica fundamentada, a prática clínica dos testes que eu estou ensinando você a fazer nessa aula, você fez as manobras e a mobilidade melhorou, indiscutivelmente que é isso.
Agora, se teve uma recidiva, aí a gente vai integrando mais sistemas. Por que que não estabilizou? Talvez você entrou na correção no meio do caminho. Exemplo, você viu uma goteira da laje pingando no chão. Você viu que o chão está molhado? Você foi lá e secou o chão. Mas ele continuou ficando molhado. Aí você viu um trinco na laje. Aí você foi lá e remendou a laje, pintou a laje, achou ela bonitinha. Mas é a caixa d'água que está pingando na laje. Talvez você foi corrigindo. Mas você não chegou na lesão primária, na caixa d'água trincada. Ou talvez nem está trincada, talvez é lá a bomba de retenção da caixa d'água que está desnivelada e ela está vazando, enchendo demais, que ela não tem ladrão. Olha que doideira que eu estou falando. Aí você vai seguindo, fala, eu tenho que limpar o chão, eu tenho que pintar o teto, vedar ele, secar essa aguaçada toda do teto também, senão vai continuar pingando. Aí eu vou lá na bomba da caixa d'água, da válvula, e vou corrigir a válvula, ou tem que trocar, regular. Aí dentro da válvula você vai descobrir o que é. Se é o reparo, se é a boinha, o que é. Você entende? Porque o chão estava molhado da sua casa. É a mesma coisa aqui. Então a gente vai entendendo o sistema e vem corrigindo. Nossa, tá molhando ainda, então deixa eu ir mais profundo. Nossa, essa válvula, essa boinha não tem jeito. Não, tem sim, tem um reparo Y. Aí troca o reparo e agora funcionou. Mas muitas vezes esse teto vai continuar manchado, esse chão molhado também. Você vai ter que cuidar da consequência da água. É isso que as pessoas não entendem. Que eu fico... Como os caras querem vender migué para os outros, né? Faz visceral que trata tudo. Faz crânio que trata tudo. Somatização que trata tudo. Faz remodelação que trata tudo. Porra, trata tudo. Nada. Não vou falar mais palavrão. Não vou falar, mas não trata. Muitas vezes, tá bom, começou na caixa d'água, mas você vai ter que trabalhar todo o que aconteceu nesse trajeto dessa água, meu Deus. Então, quem colhe referência e segue o método, não vai ficar fora, só que vai mudar o jeito de tratar. Exemplo, essa lombar está em excesso. É bloqueio vizinho? É falta de contração muscular? É bloqueio facetário? É bloqueio facetário? É falta de contração muscular? É bloqueio, obstrução discal? O que é que essa lombar está assim? Essa lombar está doendo assim porque eu não tenho... como que eu vou descobrir? Eu tenho várias hipóteses terapêuticas. Como eu descubro? Tratando de forma organizada. O esclerótomo está gritando no esclerótomo. O miótomo está gritando. Corrigir o esclerótomo, a dor continua, o sistema está ali. Vou remodelar. Vou ativar. Entende? Muitas vezes você começa remodelando, depois manipulando, depois ativando. É isso que a gente faz. Não tem segredo. Agora, até mesmo, trabalho muito psicossomático, desenvolvi método, que é um canhão de tratamento. Eu não sei quem tem aqui, não sei se vocês têm, mas um dia da manhã vocês vão ter. Você só vai conseguir falar que uma lesão é psicossomática, lógico que tem as suas tendências na anamnese, mas quando a justificativa do que vocês estão vendo aqui nas articulações, a biomecânica, não tiver ativo. Porra, corrigir tudo e nada justifica mais, não tem mais esclerótimo, não tem mais miótese, não tem mais nada. E esse negócio está doendo. Porque o que acontece muito é falsa melhora. O que é falsa melhora? Desensibilizar a dor temporária. Melhorou agora, dá 3 dias, dói de novo. Faz manutenção. Truco. Não. Isso aí não precisa estudar para fazer massagem. Liberar trigger point o dia inteiro, não. Eu libero também. Mas não só isso. Isso é uma ferramentinha do repertório. Quem não tem repertório vai cantar essa missa, não é a gente. Então, quem não sabe fazer um empilhamento diagnóstico vai ficar pilhado, que é o que acontece. Seguimos. Para fazer a correção, e devido nós estarmos na filmagem, eu vou pedir para o paciente deitar para o lado oposto, com a cabeça para cá, tá? Fábio, o que eu posso fazer a nível de tratamento de terapia manual avançada sobre essas regiões dos paravertebrais, dos intervertebrais,
dos intraespinhosos, dessa musculatura dos multífidos, de todos os músculos que estão na região lateral dos processos transverso esquerdo da paciente. Bom, eu posso utilizar recursos para melhorar essa questão. Como eu posso passar? Eu nem lembrava que eu vou entrar com os instrumentos aí, mas beleza. Cara, para que serve o instrumento? Para ajudar você. Nego detona a pistola massageadora. Você pode trabalhar a pistola massageadora só nos músculos que estão espasmados, que são os fixadores. Por que eu vou passar a pistola massageadora nos multífidos, que é os intertransversos? Porque ele é o fixador da IRS que essa menina tem. Pegou? Se é FRS, eu vou passar para quê? Se o bloqueio é uma obstrução discal. Já falei, obstrução discal é remodelação. Quem fixa a RFS é disco. Ah, mas se eu massagear, melhora. Lógico que melhora. Quem que não gosta de receber uma massagem? Mas são as melhoras terapêuticas no sentido de leveza, né? É aquela... É o relax. Sei lá, vamos falar melhora de relax. Eu vou no spa. Recebo lá umas pedras quentes nas costas, umas massagens no pé, umas raspagens tailandesas. Você acha que eu vou me sentir como? Mal. Eu vou sair, ai, eu volto. É ou não é? Agora, é uma melhora específica, clínica? Não. É um bem-estar, gente. E as pessoas acham que vou usar a pistolinha para bem-estar, porque culturalmente as pessoas usam. Mas eu posso utilizar a liberação, um exemplo. Hoje mesmo, estou tratando um paciente, já está com uma retração muito grande, músculo-tendina, na fusão músculo-tendina, tendão de calcâneo, tendão de Aquiles, né? Com a panturrilha. Eu mandei pistola, eu passei raspagem, todo mundo reclama. Só não passei ventosa porque não ia dar tempo. Raspei tudo, depois fiz contração de remodelação excêntrica e controle neuromotor. O que você acha que aconteceu com a mulher? No trato iliotibial inteiro dela, eu passei pistola, raspei o cotovelo bastante, liberei as aderências ali, mas já fiz remodelação de lombar, já fiz manipulação vertebral, já fiz lift visceral, já fiz o neural, mas ela tinha retrações locais. Quando eu liberei hoje, só nessa linha aí, ela falou, nossa, como você melhorou. Acho que foi o terceiro atendimento dela. E ela falou, Fábio, mas melhorou muito. Aí eu falei, na próxima você vai trazer um short para mim, porque ela tava com uma calça meio de cota, eu só consegui puxar até cima do joelho. Porque ela tem retrações locais. Então, até que a liberação miofascial, que todo mundo mete a boca, nessa mulher, quando eu liberei tudo, depois remodelei nas contrações excêntricas do músculo tendíneo, zerou a dor, zerou tudo. E ela já tinha feito 8 sessões de um quiroprata da cidade, que é muito bom, ex-aluno meu, mas comeu bola, não olhou o local. Só ficou olhando, sabe Mackenzie, sabe tudo, só ficou olhando coluna. Diagnóstico dela, ciática com uma bursite troquetariana. Diagnóstico médico, não cinético funcional. Então, tudo é ferramenta. Seguimos. Que manda é aqui, ó. Pessoas falam, nossa, ele passa um martelinho em mim, é melhor que no outro. Que martelinho é o seu? Não é o martelinho, é onde você vai aplicar. Passar as pistolas de massageamento nessas regiões que tem os miótonos, que tem pouca mobilidade. O amassamento muscular que ele proporciona vai também relaxar a musculatura e eu vou utilizar com o objetivo do quê? De deixar pronto para mim poder fazer a manobra articular. Eu posso também vir com aparelhos que faz um pulso sobre a região das facetas vertebrais, como o Activator. Posso posicionar devido à estrutura do paciente, regulo numa intensidade menor, coloco sobre a faceta vertebral e posso dar um pulso manipulativo. Na minha opinião, os aparelhos não substituem manipulação, mas a vibração também tem reflexo de relaxamento, pois nós manipulamos e mobilizamos tecidos conjuntivos.
Entendeu? Então, muitas vezes, quem tem o TMA, eu sei que já assistiu, quem não tem vai saber agora, é o seguinte, muitas vezes a vibração até do Activator, eu prefiro muito mais o impulso, eu não sei se eu estava com o impulso do lado aí, por isso que eu fiz isso com esse, é o seguinte, é avaliar e ver, tem paciente que está lá com uma fratura, igual a senhorinha que vai vir consultar comigo, se ela tiver um esclerótomo em cima da fratura dela, você acha que eu vou dar porrada ali? Eu vou vibrar, eu vou mobilizar, eu vou remodelar, ou eu posso manipular só em velocidade, que é o que ensina o TMA no oitavo, no módulo, não sei se é oitavo, no módulo de charneira. Eu ensino manobra de velocidade, antecipo o slack, tira a força da manobra. Ou eu posso manipular com Thompson, com drop levinho, só para dar reflexo neurosensorial. Se eu achar que nem isso dá, então nem chego perto daquela fratura, porque é a bandeira vermelha total. Seguimos. E temos também outro aparelho, o elétrico, o impulso, que também pode estar preparando todos os nossos tecidos. Também desimbricando e vibrando as facetas que está com imbricação. Por incrível que pareça, muitas pessoas acreditam que o Activator é igual ao impulso. Não, são estímulos diferentes, tá? Não é só um manual e o outro elétrico, não. São estímulos diferentes, de pulsos diferentes também. Depois de eu preparar esses tecidos, caso eu queira também, eu posso crochetar e fazer técnica de liberação miofascial sobre esses miótomos. Então eu posso pegar um crochê e mobilizar também a... Pega esse código. Retração de fusão músculo-tendínea. Crochê cai muito bem. Miofacial qualquer um. Pode ser mioblasto. Entendeu? Qualquer coisa. Pega ali, ó. Libera com a mão, libera. A fusão músculo-tendínea cai bem. E contração excêntrica depois é o filé mignon. Entendeu? Então, isso que a gente vai falar em controle neuromotor. Muito. Então, aí você vai conseguir descobrir se a lesão é do músculo, se a lesão é na fusão músculo-tendínea ou na inserção tendínea. Então, você vai trabalhar a inserção, fusão, que é importantíssimo, onde a aponeurose vai no músculo, ali aquela fusão. Na inserção também, que entra mais com Cyrex, entendeu? Ou Cyrix, sei lá como que fala. E músculo-tendínea. E depois, se é o muscular, todo mundo já faz trigger points. Entendeu? Um código poderoso é a fusão músculo-tendínea. Vale a pena demais. Raspar, mobilizar aquilo ali. Pode ser com a mão, pode ser com instrumento. E depois, contração excêntrica de remodelação. Ó. Mata pau. E fica a dica, não vou falar disso aí. Da periferia, uma retração músculo-tendínea dá uma sensibilização lá na coluna. Dá um esclerótomo lá em cima, miótomo e dermato. Entendeu? Seguimos. A região que nós temos em rigidez. Fábio, em todos os pacientes você faz dessa forma? Se o paciente tem uma sensibilidade maior de dor, se ele tem osteoporose, sempre vale bem eu preparar o tecido antes. Mas se o paciente, caso não tenha essas questões, eu já posso aplicar diretamente as técnicas manipulativas. Posso também fazer liberações, traços neuromusculares, laterais, liberar as fascias lombares de forma transversal, fazer uma liberação da fascia tóraco-lombar, fazer liberação também que envolve os pilares do diafragma, dar um pouco mais de mobilidade, ó, já ganhamos mobilidade, e depois, caso continue a rigidez articular e os reflexos sobre que nós avaliamos, do dermátomos, esclerótomos e os miótomos, podemos fazer as manobras manipulativas. E lembrando que a região da lombar, ela é inervada pelo órgão intestino. Então, se o intestino não funciona bem, é super importante nós
Começou a mudança de papo agora. Muitas vezes, um miótomo, um esclerótomo, um dermato, ele pode estar nem desativando, nem inibindo, porque uma víscera está em ativação constante. Como uma fusão músculo-tendina também. Eu falo que a fusão músculo-tendina ela vai mais da recidiva. Mas a víscera, como o tubo dural, muitas vezes ele não sensibiliza o reflexo. Você vai lá, manipula, inibe, relaxa tudo, faz toda a parte estrutural e muitas vezes ele continua ainda com sensibilização. Mas, por isso que muito osteopata já começa com víscera. Só que víscera também pode estar contendo desequilíbrios devido à coluna. Então, por isso que eu gosto sempre de cuidar da coluna. Se ela não tiver recurso, se ela não tiver melhora, eu já sei que vai ter outro sistema de hierarquia pesado. Então, eu já vou na víscera com outro olhar. Você entendeu? Ou eu já vou no tubo dural, olhando aquele sistema sair do vago com outro olhar. Eu não vou mais cerar. Eu já vou com muito mais precisão, porque eu falo, aqui não é, tá adaptado isso aqui. Deixa eu correr atrás das vísceras. No caso que eu já falei, olha o intestino. Lombar baixo, intestino e tal. E assim vai. Então, essa é a diferença do que a gente faz no TMA. Interligando tudo. Que eu só fui ver que isso era muito poderoso quando eu viajei o Brasil todo e vi que ninguém fazia assim. Né? Fica mais perdido que segue tiroteio no meio, com toda a modéstia da interligação da estrutura, víscera e crânio. Mas o que eu sempre fiz na minha cabeça? Eu achava que todo mundo fazia. É o quê? Organizar as ideias. Pô, tô testando aqui, não fluiu? Fui para lá. Sabe por que também eu acho que aconteceu isso comigo? Quando eu fiz a minha primeira formação, que foi com o IDOT, não tinha já a visceral em seguida e a craniana também. Eu fiquei muito tempo na estrutural. Eu tive que curtir muito ela. Não deu para avançar direto. E aí depois eu fui no visceral, eu fiquei muito tempo no visceral. Depois eu fui no craniano, depois eu fui no postural, depois eu fui no... Não, postural acho que foi antes do crânio. Aí depois que eu fui no informativo, entende? Então eu curti muito cada um. Eu mesmo, porque eu também não tinha muito dinheiro para buscar com todo mundo. Os colegas estavam tudo buscando barral, isso, aquilo, e eu falei, meu Deus, eu tenho que ficar aqui mesmo, porque eu não tenho dinheiro, tenho que comer isso aqui. Então, eu acho que assim, devido a essa situação, que eu evolui muito também no raciocínio. De destrinchar as coisas, entende? Sei lá, me deu esse insight. Eu acho que eu nunca falei isso em aula. Seguimos. Então, fica esse código. Destrincha primeiro. Quem tá com TMA, MP aí, nossa, mano. Depois, víscera. Depois. Vai por mim. Depois, é importantíssimo, mas depois disso. Se for na ordem, vai na estrutura MP, depois, o jeito que eu estou ensinando aqui, vai na fé. Vai fluir muito. Eu sei que vai ter vista que vai desativar a coluna, mas a proporção disso é mínima. A proporção disso é mínima. Vai por mim que eu atendo todo dia. Estou falando de resultados foda. Então, seguimos. Nós avaliarmos também essa mobilidade, porque você pode ter uma unidade reflexa fazendo esse mecanismo de facilitação neural que vai ficar entre as vísceras e viscerotoma, ou seja, em espasticidade visceral, e mantendo também esses três reflexos que eu acabei de mencionar no segmento da coluna vertebral. Então, nesse momento, vou fazer uma lombar roll de desembricação das facetas vertebrais esquerda da lombar da paciente. Peço ao paciente ficar de lateral para mim. Fábio, então em sequência, seguindo o raciocínio, o que você faria depois de corrigir as lombares? Avalio o intestino, porque eu sempre sigo os mapas metaméricos e os dermatos, ok? É assim que o osteopata de base trabalha. É assim que, com manipulação, nós conseguimos fazer um grande diferencial nas nossas práticas clínicas, ok? Bom, já faço a primeira alavanca com a flexão da coxa femoral até a tensão chegar na minha lombar. Aí eu paro, para a construção da nossa lombar roll. Faço o movimento. Como a vértebra está em extensão, eu tenho que levar ela um pouco em flexão. Então eu faço um pouco de rotação e um pouco de flexão. Já deu um cliquezinho, né? Já deu uma manipuladinha. Olha só que interessante. Depois de todas essas liberações, a vértebra está pré-pronta para se automanipular. Mas mesmo assim, vamos dar os estímulos nas cartilagens das facetárias, que esse é o nosso objetivo terapêutico.
Não é aula de manipulação, mas eu tenho que falar. Eu recebo técnicas manipulativas. Eu vejo, não porque eu gosto de ver, mas porque o Facebook, eu estou na bolha disso, né? Só me mostra isso. Facebook não, Instagram, mais que eu olho. E as pessoas me enviam muito vídeos. Mas o dia inteiro. O dia inteiro. Tem um monte de vídeo que eu vou ver. Tem uns que eu nem assisto. E eu fico impressionado como as pessoas manipulam só no globalzão. E como eu sei disso? Que as pessoas não colocam a mão sensitiva para criar alavanca. Olha aqui, ó. Olha a minha mão aqui. Ó. Olha a minha mão aqui. Em todo momento, eu coloco a mão sensitiva, faço a flexão da coxa, mexeu, parou. Faço um pouco de flexão e rotação, mexeu, parou. Eu construí uma alavanca que vai chegar na minha mão sensitiva. Depois eu só vou ajustar padrão no ajuste 3D e manipular. Se eu não colocar minha mão sensitiva para ajustar a alavanca indireta e semidireta, igual essa manobra, que é a clássica, lombar roll, eu não sei que vértebra que tá. Esquece. Aí eu vejo os players falando que sabe, vai colocar a mão sensitiva, coloca a mão cruzada, e puxa uma perna, depois troca a mão aqui. Começa com a mão distal ali, ó. Não tira mais a mão, constrói tudo, só tira para manipular. Alunos falam assim, nossa, Fábio, mas você faz com tanta facilidade porque é um passo a passo que não muda. Esse é o código. É o jeito perfeito de fazer. Você já montou um móvel na sua casa? Vamos, por exemplo, você comprou 2 jogos de criado mudo. O primeiro que você vai montar, você vai quebrar a cabeça demais. Depois tem mais uns 5 para montar. Depois você vai pegando o jeito de um processo. Ó, já aqui já vai aqui, já aqui eu já faço aqui. Os últimos já saem muito mais rápido, porque você criou um processo. Se você não tiver um processo passo a passo para fazer a manobra, ela até sai, mas na construção dela sai meio assim, né? A precisão é bem provável que se perca. Então eu vou voltar um pouquinho o vídeo e vocês percebam como eu ponho a mão e vou construindo a alavanca na precisão, ou eu ia falar no estilo, né? Mas na precisão. Se você não põe a mão sensitiva para criar a alavanca, você está fazendo globalzão. Ah, mas funciona. Acho que funciona. Não falei que não funciona. Mas se é uma coisa de precisão, de manipulação de uma vértebra, que você tem que manipular uma vértebra, não manipular a superior, você já dançou. Então, seguimos. Desembricação das facetas vertebrais esquerda da lombar da paciente. Peço ao paciente ficar de lateral para mim. Fábio, então em sequência, seguindo o raciocínio, o que você faria depois de corrigir as lombares? Avalio o intestino, porque eu sempre sigo os mapas metaméricos e os dermatos, ok? É assim que o osteopata de base trabalha. É assim que, com manipulação, nós conseguimos fazer um grande diferencial nas nossas práticas clínicas, ok? Bom, já faz. Agora vocês vão ver que eu vou pôr a mão sensitiva no meu braço direito, minha mão caudal ali, a dali eu não tiro mais. Então anotem isso quando vocês forem manipular. Faço a primeira alavanca com a flexão da coxa femoral até a tensão chegar na minha lombar, aí eu paro. Para a construção da nossa lombar roll. Faço o movimento. Como a vértebra está em extensão, eu tenho que levar ela um pouco em flexão. Então eu faço um pouco de rotação e um pouco de flexão. Já deu um cliquezinho, né? Já deu uma manipuladinha. Olha só que interessante. Depois de todas essas liberações, a vértebra está pré-pronta para se automanipular. Mas mesmo assim, vamos dar os estímulos nas cartilagens das facetárias, que esse é o nosso objetivo terapêutico. Coloco a mão entre o braço e o tronco do paciente. Coloco uma obliquidade pélvica. Inspiro, expiro e thrush. Já posicionou e o thrush já foi antes do slack. Ok? Antes de posicionamento de correção. Se eu vou fazer uma contato indireta, utilizando rotações do tronco e rotações pélvicas invertidas, se eu não colocar a mão sensitiva para criar a alavanca e não perder essa alavanca criada,
Eu manipulo qualquer coisa, menos aonde eu quero. Seguimos. Ali ela já está bem relaxada, entendeu? Você viu que ela tem umas marquinhas de ventosa? Ela é crossfiteira, ela fez umas ventosas ali também. Então, assim, nem foi comigo. Então, assim, então entenda que na hora que eu posicionei, já proc. Já, tudo já liberei também, eu raspei, inibi, massageei, bombeei, tensionei, né? Muitas vezes, vale a pena fazer todo esse trabalho de relaxamento muscular para manipular antes? Não. Se o paciente tem mobilidade para chegar já na manobra manipulativa, já pode manipular direto. Mas se ele não tem, aí você vai ter que fazer o trabalho. Muitas vezes, quando você já manipula, já inibe todo esse sistema. Se não inibiu, você vai lá e faz a faxina, faz o trabalho terapêutico. Seguimos. Bom, eu estou indo mais rápido nesse momento do Trust, porque não é a aula específica para Trust, e sim para raciocínios clínicos osteopáticos, ok? Nesse momento agora, continuando a nossa avaliação, vamos examinar sobre o intestino grosso, porque eu sei que ele está relacionado com todo o seu sistema de inervação, com os seus metâmeros, que envolve a lombar, e os seus reflexos de esclerótomo, miótomo, viscerótomo e dermátomos, ok? Bom, primeiro passo. Posso baixar um pouquinho? Vou fazer uma palpação sobre o intestino do colo ascendente. Dói? Olha lá, positivo. Vou fazer uma palpação no colo transverso. Dói? Não. E no colo descendente. Não? Olha só, então eu tenho um viscerótomo, tá? Sobre o colo ascendente. Aí eu vou avaliar se eu tenho dermátomos também. E os dermátomos nas vistas abdominais para não deixar a aula passar, né? Então entenda. Lembra que eu falei de empilhamento? Ó, outro empilhamento. Viscerótomo, colo ascendente. Manipula lombar, vou lá no colo, só trata onde melhora, onde ele está espasmado. Ah, mais simples assim? É, meu filho, pode dificultar. Isso não é simples, não. Isso é o básico com profundidade. Ai, Fábio, aquela ausculta. Depois. Se isso aqui não funcionar, depois você vai para o toque suave, vai auscultar, seguir toda a linha de Pilet, de Herbarral, ensino tudo também. De forma objetiva. O que eu estou fazendo aqui? É um hack terapêutico. Tipo, ó, para aqui e faz assim. Se dá para mobilizar, mobiliza. Se não dá, faz as tensões de motilidade, trabalha o toque suave, depois volta para mobilizar. É assim que o osteopata trata no mundo. Não é todo osteopata que segue a linha de terapia manual do Barral, mobilização visceral, não. Não é, vai por mim que não é. Nada contra o Barral, pelo amor de Deus, eu tenho todos os livros dele. Mas não é só aquele estímulo, é o todo. Seguimos. É muito fácil, ele está direto, de forma superior do órgão a ser tratado. Então, no caso, é só palpar a pele. Dói? É ardidinho? É. Assim. Diferente daqui? Diferente. É ardido, né? Esse ardor. O viscerótomo e o dermátomo das vísceras é muito simplista, é logo acima do órgão a ser tratado. Se eu puxo a derme, já dói o órgão abaixo, não tem mobilidade. Entende? É tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Então eu posso usar essa referência ali. Ó. Será que essa víscera normalizou? Ó o dermátomo da minha frente. Seguimos. É o reflexo dos dermátomos sobre o viscerótomo, ok? Então, começamos a avaliar. Primeiro, vamos avaliar se o órgão tem mobilidade. Eu gosto sempre de trabalhar dessa forma. E depois, casos nas correções de mobilidade, o paciente sentir muito desconforto, nós fazemos técnicas de motilidade, técnicas de toque sutil, para melhorar a vascularização e as retenções faciais. Nesse momento, me posiciono em finta dupla, a gravata sempre no órgão eu vou trabalhar, empurro a pele no sentido oposto e venho sobre o órgão. Caso o paciente tenha um abdômen muito tenso,
muita espasticidade, você pede para o paciente flexionar os joelhos. No caso aqui, não está sendo necessário, ok? Empurra a pele no sentido oposto, entra sobre os tecidos inferiores, faça um toque sobre o colo ascendente na sua porção interna e vou testar o movimento de rotação externa desse colo. Cólica, né? O normal é que o paciente sinta uma cólica intestinal, que é a tensão do órgão, ok? Então, primeiro passo, vou fazer a fixação do órgão e vou levá-lo em rotação externa. No caso, estou fazendo o órgão rodar para o lado externo. Fiz a palpação do órgão e fiz a rotação externa. E estabilizo até vir os sinais de liberação. Quais são os sinais de liberação? Aumento de temperatura, fluidez, relaxamento dos tecidos, ok? Está diminuindo? Caso a dor de cólica que o paciente está sentindo não vier sendo inibida gradativamente, você vai avaliar outras unidades que estão relacionadas ao sistema neurovascular. Todas as questões de vascularização do órgão, todos os órgãos vizinhos e principalmente a unidade funcional. Mas a unidade funcional eu já corrigi, que é a coluna vertebral. No caso, segmento lombar aqui. Sumiu? Isso. E aí é muito comum a temperatura aumentar do órgão. Porque aí vem a lei da artéria, que é aumento de vascularização do órgão por você estar dando mais mobilidade a ele. Posso testar o dermátomo, que é uma excelente dica para você avaliar se está indo no caminho certo. O ardor parou? Parou. Olha só que beleza. Então eu sei que eu estou sendo bem sucedido com as minhas técnicas porque eu levo à risca a avaliação da osteopatia de base, ok? Bom, nesse momento posso também dar um pouco de motilidade ao órgão. Faço uma pequena pressão de 100%, diminuo um pouco de percentual, vi que o órgão... Só para ficar claro, mobilidade é quando o órgão está relacionado ao movimento órgão com órgão e órgão com coluna e órgão com estrutura, tá? Um movimento grande do órgão. Motilidade é um movimento inerente do órgão de uma tensão involuntária que os tecidos têm. Todos os tecidos têm motilidade, são tensões inerentes, involuntárias, do resquício embriológico do desenvolvimento humano. Então, muitas vezes você pode fazer técnica de exageração de motilidade para relaxar esses tecidos também e estimular a normalidade de todo o sistema, vou falar de forma simples aqui. Ou você pode ter mobilidade. Então, é uma sacada muito grande avaliar a mobilidade e a motilidade. Nem sempre tá as duas disfunções, mas pode estar conectado também. Muitas vezes, se uma está muito ativa e a outra não está, uma não consegue liberar a outra. Então, você começa com uma e depois vai para a outra e vice-versa. Então, como que eu sei? Começando a trabalhar com as técnicas e vendo como que colhe a referência com o paciente. Se o paciente está com muito desconforto em técnica direta, tipo de mobilidade, eu vou para a motilidade, faço a sensibilização, olho a coluna, olho o tubo, depois volto para o órgão. E depois vou com a mão mais suave, vascularizo, regularizo o sistema, para depois eu entrar nas técnicas mais profundas. Tem pacientes que eu já entro com mobilidade, tem pacientes que eu fico na motilidade e assim vai, dependendo como que está o acesso ao tratamento. Seguimos. O órgão começou a ter uma fluidez, eu aguardo um pouquinho e vejo onde ele tem a maior tensão. No caso aqui, ele tem uma tensão maior em querer medializar, que é a lesão que ele estava querendo. Então eu exagero a disfunção e espero que vai ter os sinais de liberação. Professor Fábio, os meus alunos falam muito. Eu não estou sentindo sinal de liberação nenhum. Então você me desculpa, na minha opinião, você não está tendo efeito terapêutico algum. Você está dando um estímulo ao corpo e ele não está sendo engajado. Ou seja, ele não está acompanhando o seu estímulo. O que é interessante é fazer a liberação e ter os sinais de liberação. O primeiro sinal é a fluidez e o aquecimento, que é a melhora da vascularização local. Ok? Tá ficando morninho? Bom, e aí, nessa técnica, eu mantenho ela até a fluidez continuar. E o que eu falei aqui,
qual que é o principal sinal de liberação de qualquer tecido, de qualquer face? O efeito térmico. Aonde eu tenho um bom efeito térmico, eu estou tendo boas respostas. O efeito térmico é melhor da vascularização. Nós entramos na lei da artéria de Steele. Ok? Se eu não tenho efeito térmico, eu não tenho melhor de vascularização. Então, o efeito térmico é o principal efeito de qualquer técnica de liberação miofascial, utilizando tensões de mobilidade e motilidade. Tá ok? Eu estou tratando, está esquentando nada. Por que que esquenta? Porque o calor vem de dentro para fora por vasodilatação dos tecidos. E quanto mais esquenta, mais o órgão está com falta de mobilidade. Então, o Steele falava, vou pegar o calor daqui e levar para lá. Não é, não é o calor daqui para lá, né? Eu vou estimular aqui, ali tem calor porque está inflamado, e eu vou dar mobilidade aqui, porque o excesso de mobilidade aqui tira a sobrecarga da inflamação ali. Simples assim. E a gente está falando de muitas técnicas de reflexos neurovasculares, mas tem a mecânica também. As vísceras não estão soltas na cavidade abdominal. Elas ficam diretamente na parede abdominal e na coluna vertebral. Por isso chama coluna, que sustenta tudo. Então, se o órgão trabalha bem, dá muita pressão e exige muita função da lombar e dos músculos da lombar. Fica também esse conceito aqui. Seguimos. Só uma colocação. Que aula, hein, velho? Você é doido, hein? Eu vou subir essa aula pro TMA depois, mano. Que é uma mancada os caras não terem lá. Você é doido. Vamos lá. Posso retestar como que tá os dermátomos. Parou tudo, né? E você como profissional, e o terapeuta também, o próprio terapeuta e o paciente também, ele sente que a mobilidade está maior. Ok? Bom, dessa forma simples, nessa aula aqui, eu fiz um raciocínio específico com a estrutura e a víscera. E se nós fôssemos mais além, pensar no crânio? Para nós avaliarmos o crânio, eu vou avaliar o paciente onde tem relação de informações neurovegetativas com o sistema digestivo. Então, quem do crânio tem informações do nosso sistema digestivo? O nervo vago. Então, avaliar a saída do nervo vago, como que está a mobilidade do forame rasgado, forame jugular, avaliar como que está a motilidade da sebe, da sincondrose esfeno-basilar, avaliar o occipital, é fundamental. Vamos já aproveitar e fazer um teste sobre a região do osso occipital e avaliar como que está a sensibilização do nervo vago. Por isso que eu falo, essa é o grande diferencial da osteopatia de base. Você interligar o sistema com consistência, com anatomia, com biomecânica, com filosofia, com a nossa filosofia e fisiologia da osteopatia completa. Bom, vou pedir para o paciente agora voltar com a cabeça, com a cabeceira da maca, barriguinha para cima. Vou me posicionar na cabeceira do paciente. O paciente pode vir um pouquinho mais para trás. Perfeito. E aqui agora vou fazer umas palpações sobre a região que envolve a esse sistema cranial. Palpa o occipital, dói. Palpa o atlas, dói. Direita ou esquerda? E aí vou testar a mobilidade. Olha que interessante. Já fui para o crânio, já falei a introdução porque que a gente vai para crânio. Fui avaliar o occipital, está tudo congelado. Fui avaliar o atra, C1, está todo congelado. Os dois lados sensibilizados de dor. Dá para mim só ir atrás de dor? Não. Vou atrás de mobilidade. Na hora que eu lateralizar a mobilidade do atlas dela, vai dar lateralidade à direita, se não me engano. Agora eu lembrei disso aí. E aí eu estou fazendo até já uma antecipação. Então não é só onde dói, é onde não mexe. Isso aqui, ó. Testar. Testei a pressão do occipital. Se está igual, se não está. Fui no atlas. Testei. Opa, deu positivo. Mas dói os dois lados. Lógico, está tudo estrangulado. Lateralizou. Então o que eu tenho que fazer? Reavaliar o todo.
Se lateralizou, vai doer tudo. Estrangula todas as porções cápsulas ligamentares, vai estrangular todas as porções da artéria vertebral cerebral, que passa sobre a forame vertebral, da vértebra cervical, não estou com coluna aqui, mas enfim. Vai ter sensibilização de todas as raízes, o nervo Arnold também já fica mais sensibilizado, porque ele sai de C2. Então, tem muitas questões ali que vai sensibilizar. E lembrando, o AA, occipital, Atlas e Axis, C0, o occipital, Atlas e Axis, C1, C2, é 30% das dores de cabeça do mundo, comprovado. Obstruções cervical alta dá muita dor de cabeça. Desequilíbrio de ATM, a ATM é totalmente equilibrada por cervical. Eu vejo um monte de gente no curso de DTM, já fiz também vários, só de DTM é legal, mas completo tem que entender de cervical, alto e baixo. Não dá só para segmentar. Dá, mas não fica do jeito que a gente da régua que eu estou colocando. Da performance de verdade. Então, vamos lá. É assim, tem gente que vai lá no final de semana aprender o DTM, é legal, um exemplo, se eu vou lá, pego um cara forte de DTM, cara, eu vou e vai me ensinar coisas que eu sei que vai somar na minha vida. Mas eu vou pegar aquele recurso DTM e vou colocar no meu RCI. Agora eu vou lá, o que mais acontece? O cara vai lá e faz só um cursinho de DTM e acha que lá vai resolver a vida dele. Seguimos. Pode ver, se tivesse lesão no occipital, ele já teria esclerótomo. Eu vejo os alunos, com algumas escolas meio equivocadas, falando, mas eu vou avaliar isso, aquilo. Não, vai no básico. Como eu estou dando essa aula, avalia se tem esclerótomo. Tendo esclerótomo, avalia o local, faz interligação relacionada e corrige. Não fica voando e não tratando. Desculpe essa observação, tá? Então, avaliei o processo transverso do Atlas, está gritando. E a OAA tem toda a relação do equilíbrio de todo o sistema neuromeníngeo. E é nisso que o Atlas dela está lateralizado à esquerda. Então eu vou fazer uma manobra de correção de lateralidade de Atlas à esquerda. Vou me posicionar com rotação máxima, contato pisiforme sobre o processo transverso do... Corrigindo, eu falei que era a direita, tá vendo como não lembro? Eu sei que tinha uma lesão de Atlas aí. Então, seguimos. Faz tempo que eu gravei esse vídeo já, esse atendimento. Seguimos. Do Atlas. Peço ao paciente inspirar, expirar, finaliza a rotação massa, faço uma lateroflexão homolateral, inspiro, expiro e thrust. Impulso manipulativo. Acabei de corrigir o Atlas. O que eu tenho que fazer? A sua lateralidade? Avaliar e ver se corrigiu o que eu passei até agora. Os reflexos de perda de mobilidade. Um osteopata, um quiroprata, um terapeuta manual avançado, ele dá mobilidade aonde não tem. Não inventa moda. Então, testo a mobilidade. Dói? Olha que beleza. E isso aqui é real. Tá? Não estamos inventando conversa. Faço o restante da palpação. Já que não tem mais bloqueio articular, pois a mobilidade restaurou e o esclerótomo, que é esse reflexo de perda de mobilidade também, o que eu faço? Testo a flexibilidade neuromeníngea. Vou fazer uma palpação sobre a base do crânio, da mão direita e esquerda, estabilizo o meu corpo e me lanço com... Outra coisa que é super importante. Você vai fazer teste neuromeníngeo com articulação que não funciona bem, você não sabe nada de neuromeníngeo. Aí eu fui lá e fiz o curso só de neuromeníngeo. Se o ilíaco não trabalha bem, neuromeníngeo não flui. Se sacro não trabalha bem, neuromeníngeo não flui. Se o occipital e axis não trabalha bem, Atlas também, OAA, neuromeníngeo não flui. Depois que eu corrigi a estrutura, se diafragmas não trabalham bem, neuromeníngeo não flui. Eu nem entrei aí, que não ia ficar muito extenso, não foi o propósito, foi uma coisa mais rápida. Se avaliar as suturas cranianas, se eu tiver cadeado de suturas cranianas, igual eu dei aula
esse mês passado agora, para a osteopatia aqui, se não saber liberar a sutura, neuromeningeo não flui. Ah, eu vou tratar neuromeningeo com o corpo todo travado. Você tem que soltar os cadeados e liberar o neuromeningeo. Muitas vezes, a liberação do neuromeningeo relaxa os tecidos, sim. Mas uma articulação que está capsulada, vocês vão entender isso no MP. Você vai ter obstruçõezinhas, bloqueios leves, ou você vai ter rigidez cápsula ligamentar significativa. Você falar que só o toque suave libera aquela cápsula rígida, você tá maluco. É doideira. E eu sei que ensinam isso, porque eu já não aprendi isso, mas já me passaram isso muito. Não faz sentido. Uma cartilagem está muito tempo rígida, ela fica sem lubrificação na capsula, mano. Não é igual uma adesiva de ombro, mas é daquele jeito. Em menor escala. Então você vai ter que fazer o trabalho funcional articular para depois ir para o leve, gente. É a sequência do trem estrutural, víscera e crânio. Não pula isso, não. Crítica construtiva. Não sei se está fazendo sentido? Seguimos. O meu corpo para trás com os braços relaxados. Essa tensão leve que vai trabalhar na folga do sistema musculoesquelético, no caso do sistema ligamentar da coluna vertebral, e vou testar a elasticidade do neuromeningeo. Teve alguma ardidinha, alguma sensibilização no trajeto da coluna? Não. Ótimo. Caso tenha alguma sensibilização, você pode manter e dar continuidade com técnicas cranianas, que isso vai ser em outra videoaula, e podemos olhar esse segmento. Vamos, por exemplo, o paciente fala, eu tive uma sensibilização na cervical, ou na lombar, ou no sacro, enfim, na torácica, avalia com carinho esse segmento que provavelmente ele está hipomóvel, ok? Bom, nessa aula, o meu objetivo é mostrar como um osteopata trabalha de forma interligando os raciocínios da osteopatia de base. Já estudei nas melhores escolas nacionais, tenho formação internacional em diplomação internacional em osteopatia, conheço os melhores, para falar a verdade, da Europa, do Brasil e atuo com isso há 17 anos. É dessa forma, atuando assim, que você vai ter grandes diferenciais nos seus atendimentos, ok? Gostou do vídeo? Compartilha comigo, vem com a gente, que a gente tem que fazer essa corrente osteopática séria crescer no nosso país. Tchau, tchau. Depois teve um pitchzinho, né? E aí? O que vocês acharam? Deu para clarear mais ou menos como que eu atendo? Obviamente que esse vídeo é um vídeo que está aberto. Eu gravei ele há 3 anos atrás, né? Eu falei 17 anos, então tem 3 anos atrás. E só que assim, eu nunca parei e fui falando detalhe. Eu tenho vários atendimentos gravados e a gente pode, cada atendimento, eu parando e falando. Mas o que é mais importante? Não é ficar vendo 1000 atendimentos para tentar fazer uma reprise do atendimento. Eu acho que é o mais importante, a ideia do clube aqui, descomplicar. E como a gente descomplica? A gente descomplica entendendo a estrutura do RCI, a estrutura do TMA, a estrutura da osteopatia, no caso, que foi esse vídeo mais específico. Aí eu já fui nos instrumentos junto, né, tal, etc, tal, porque o raciocínio vai vindo e eu vou fluindo, né, eu vou tocando, né. Não tem um script para isso. Como essa aula aqui, não tem script. Então, entenda uma coisa. Quando a gente vivencia isso e começa a entender o sistema, você entra no saber, que é a sabedoria. E o saber, você cria raciocínios e organiza esse sistema que é único, que é uma unidade, mas que tem subdivisões clínicas para tratar, no caso, estrutura, víscera e crânio. Mas se eu não conseguir criar uma organização para correlacionar eles, é a grande crítica que acontece
em muitos lugares. Eu não falo assim no Brasil, não, é no mundo isso aí. Então, porque é um negócio complexo. E eu acho assim, eu, graças a Deus, né, e graças a mim também, mas Deus sempre já deu a graça, Deus já deu a graça, né? Então a graça já está aí, você só tem que se conectar com ela, né? Deus já fez tudo, coisa boa e coisa ruim, já está tudo feito por ele. Eu acho assim, a gente tem que ter o entendimento da estrutura de um atendimento, que essa foi a ideia da minha aula. E vocês conseguirem eu ir pausando e justificando o tratamento. Então, eu sempre vou avaliar a mobilidade, se é cotovelo, se é punho, ou vou pedir uma participação. Qual que é o movimento que dói? É tomar água. Faz para mim eu tomar água, o jeito que você toma. Eu vou entender das funções de tomar água de tudo. E vou testar tudo. Depois a gente pode fazer um de ombro só, um só de cotovelo, de extremidade. Eu acho super válido isso. Só que para quem não tem TMA também fica mais difícil. Para quem tem, tá melhor, né? No raciocínio aqui. Mas para quem não tem também, eu acho que fica um prato cheio para entender o que é o TMA e o que é o que a gente faz mesmo, né? Como que funciona essa interligação. Dúvida, gente? Pode ligar o microfone aí, vamos conversar. Eu estou 1h20 já falando sozinho. Daniel tá aí, Luiz Cláudio, Natália ela é uma gracinha, estudante de fisioterapia, massoterapeuta, é de Bitinga, né? Ou cidade vizinha, não é isso, Natália? Se eu não me engano. Olivete, de Curitiba, ela é curitibana. Olivete, a gente estudou microfisioterapia junto. E aí a gente fez a micro inteira junto, só não fez o P8, hein, Olivete? Foi feito naturopatia junto, parceiraça aí. Ela virou quiropraxista. E agora, pela rede social, ela me encontrou e falou: Fábio, como você tá diferente, menino? Que doideira! Eu falo: é nada, você não viu nada ainda. E aí? Liga o microfone aí. Ninguém falou nada. Gostou, Daniel? Da visão? É o jeito que você pensa também? Debate aí. Opa, beleza, boa noite. Sim, era isso aí que eu tava esperando. Já tava mais ou menos seguindo esse raciocínio, mas ainda faltam alguns detalhes, né, Fábio? Mas tá bem legal. Gostei bastante do modelo aí de aula de hoje. E os detalhes, você achou que faltou? Não, não, não. Eu achei que pra gente ainda falta alguma coisa, sempre, porque tu acaba fazendo lá o curso, tu vê, tu revê, pá, isso aqui eu tinha deixado passar, e daí é mais um detalhe que tu vai acrescentando, né? Tu vê o vídeo, eu já tinha visto esse vídeo aí, né? Mas agora que você tava falando aí, a gente, putz, parece que eu nem tinha visto umas coisas que tinham passado batido, né? Vai ficando os detalhes para trás, mas tá bem interessante. Os resultados aqui tão bons, sabe? Melhorou bastante aqui para mim. Cara, tenho absoluta certeza. Você é um osteopata de ponta, você já está em performance alta. Você só vai pegar os códigos aqui e acrescentar a sua prática, né? Porque eu não sou o rei da razão. Talvez eu fale que eu começo muito com estrutura, você começa muito com vício, e você consegue chegar ao mesmo resultado. Eu falo o que eu vivo, né? Do que eu consigo desenvolver. Mas a grande sacada é cada um pegar isso e somar, né? Porque eu falo assim, não tem um escopo de tratamento, mas se a gente não colher referência dos nossos pacientes, você não vai ter empilhamento de raciocínio clínico, você não vai ter hipótese terapêutica, aí você vai ficar perdido. Aí, muitas vezes, mesmo fazendo assim, a gente fica. Caralho, eu já fiz de tudo, não melhora. Caceta, velho. Aí que é aquela história, né? Por que eu busco mais tratamento? Por que a gente busca um monte de área integrada, né? Um monte de coisa? Porque são visões diferentes. Você pode ter certeza, eu não estou fazendo merchan em curso nenhum. Esse MP que vocês estão aí junto, começa semana que vem. E controle... Rapaz, eu tinha que ter descoberto isso muito antes. Mas, enfim, né? Eu passei pelaquela fase da terapia manual, que acreditava que os toques supremos tratavam tudo, né? Então, eu fui buscar tudo que você pensava que dava, né? De toque suave, tratamento suave. E eu falo que funciona assim. Criei até método disso, mas de tudo que eu estudei disso,
Acho que uns 20% eu botei no meu curso, que é os 20% melhor que eu já estudei, que vira um canhão. Então, ali tem coisa boa. Mas, assim, de tudo que a gente vê, cara, se você não tiver um bom discernimento e conseguir fazer, que hoje eu conheço, que eu não falo, é sobre mais com propriedade disso, por ser mais científico, antigamente era muito instintivo, que é o conceito de Pareto. Vocês conhecem Pareto? O conceito era um matemático, né? O Pareto é um matemático europeu, se não me engano, se não me foge a cabeça italiano, e ele fez o contexto de 80-20. 20% geralmente dá o lucro de 80% da produção. Então, geralmente, quando você foca, tudo é 20%. E a gente fala que esses 20% é os códigos, entendeu? Então, se você falar mal da osteopatia, você é um doido, porque a osteopatia é uma profissão atemporal. Ela está ali, ó, em alta até hoje. A fisioterapia hoje, ela vive, ela respira a osteopatia. Em todos os conceitos da filosofia osteopática, nem sem as manobras. Conceito de mobilidade, estabilidade, hipermobilidade, faceta, imbricação, veio tudo ali. E aquilo também, mesma coisa. Então, assim, aí, obviamente, através de uma área que começou lá em 1900, 1800, tem coisa que não se aprende, não se adequa mais. A gente sabe que tem umas filosofias que ficou meio que é um charme, blá, 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 né? Eu concordo. Mas dá para tirar, cara, códigos importantes de tudo. Que essa é a grande sacada do que eu ensino. É pegar código potente do Mackenzie. O Mackenzie, ele é puro código, mas o processo de avaliação do Mackenzie, se fizer aquela formação, você chora. Desculpe a palavra, mas eu acho que ninguém seca a ficha de avaliação dele em umas 10 folhas. Você é doido. Outra coisa, Fábio, por exemplo, eu tava vindo de uma linha, não é falar mal de ninguém, de jeito nenhum. Não, Mas nem tava vindo uma linha que, não, a osteopatia só pode pôr a mão. Você pegar um creme, se tu pegar um aparelho, se tu pegar o impulso, cara, não. Esse osteopata aí já não sei o que. Cara, eu comprei aquele aparelho de impulso e, meu Deus, cara. Esses dias eu fiz um psoas, eu não conseguia botar a mão. E eu disse, vou com o aparelho. Cara, depois consegui entrar com a mão, mas coisa rápida, de 1 minutinho, 2 fazendo, entende? Trigger point, o cara, ele é muito bom, né, velho? Isso. E aí não dá pra te ficar preso naquela coisa, tem que juntar as coisas e buscar o que dá o resultado, né? Essa foi a ideia que eu coloquei esses equipamentos no meio da saulinha. Eu peguei a saulinha, peguei o impulso, sabe? Tipo, a ideia foi, tipo, não precisava fazer nada daquilo ali, ia fazer com a mão. Mas a ideia foi essa, de eu colocar instrumentos para a pessoa entender que ela tem que estar aberta às coisas. Uma vez eu falei para um cara em aula, não sei se eu já falei isso aqui, eu nem lembro onde foi essa aula, foi aula presencial, né? Porque eu vim no presencial, né? Agora que eu estou no online, eu cansei de viajar demais, né? Só vou viajar por coisa realmente filé. Coisa desnecessária, pequena, não pretendo mais ir. Já fiquei muito tempo na estrada. Mas, assim, o cara falou, eu falei que liberação miofascial não precisava fazer com a mão, não, com aqueles gatilhec, sabe? Que inibe trigger. Ele falou, porque você não trabalha com esportivo, com um músculo desse tamanho o dia inteiro pra você apertar com a mão. Falei, professor, posso falar uma coisa? Falei, lógico que pode, fala aí. Você está falando que não vira, que é desnecessário, que você não fica apertando coxa de negão o dia inteiro. Aí eu falei, desnecessário para minha realidade, você não deixou eu terminar a frase. Mas cara, coxa de negão de atletismo, velho, jogador de futebol, ficar liberando trigger point o dia inteiro com a mão, cotovelo, eu pego o gatilex e fico com ele, mano, você é doido. Não aguenta os dedos, você entende? Então, tudo depende da demanda, né? Do que mundo a gente está falando, né? Então, é isso. Então, assim, e eu vejo hoje, nesse quesito que o Daniel colocou, é uma realidade. Eu falo que eu sou osteopatão, né? Mas eu sou osteopata raiz, não essa nutelice que tem aí, que nego fica nessa doideira. Que tudo é só osteopatia, nada pode entrar, nada a ver, cara. A filosofia osteopática é aberta para você integrar tudo. E a gente vai integrando e botando. Só que geralmente eu vou falar o quê? Eu sou micro, sou naturopata, igual você. Eu sou osteopata, eu sou quiroprata, eu sou Mackenzie, eu sou PNF, eu sou o quê? Sou fisioterapeuta. Como a formação mais robusta que eu tive de osteopatia, e eu vendi muito esse peixe na minha região até hoje, então cai-se que faz osteopatia. Tem uma galera que... Estou terminando a formação de osteopatia aqui, que eu pretendo não mais seguir direto com ela, porque eu fico brigando com escola grande, eu sou pequeno, então
Eu sei que eu entrego muito, mas até o cara enxergar isso, por isso que veio o TMA. E vou certificar o pessoal de quem fizer todo TMA com osteopatia, mas quem fizer todo TMA e vivenciar na prática. Aí a ideia, mudou a ideia, né? Não vou ficar mais concorrendo, sabe? Porque não dá, a gente é pequeno, sozinho, a gente é forte, sabe tratar, mas ensinar, mas tem um mercado gigante. E eu não estou afim de ser uma escola disso aí, mas nunca. Eu quero usar essa tecnologia para disseminar a palavra. E aí você vê o tanto que a gente tem que se adaptar, e a osteopatia também, a terapia manual também. Você acha que eu era o cara, você acha que eu tenho cara de quem gostava de fazer exercício na minha vida? Eu era o maior sedentário, agora depois de velho comecei a fazer umas coisinhas. Ficar mais fortinho, essas coisinhas. Sabe por quê? Porque a cabeça da gente vai mudando. E se a gente não se adaptar, a gente quebra. É uma soberba falar que você não precisa acompanhar a tecnologia. Exemplo, o que eu mais ouço as pessoas falar. Mas você consegue ensinar osteopatia online? Hoje, 3 veio me falar isso. Eu consigo ensinar uns detalhes que o presencial você não pega. Ah, mentira. A aula de hoje é a verdade. Tá vendo um atendimento, eu pauso, falo detalhes que talvez na aula até da formação básica, tipo, é a formação. Não dá para entrar nisso. Porque você tem que ensinar a construir alavanca. Você tem que ensinar quem é o fixador. Você entende? Essa aula aqui está muito além de que eu ficar ensinando a fazer um trush. Está muito além de ensinar a palpar uma víscera. Você entende? Então, mas como é um passo a passo, a base já tem lá dentro. Então, aqui eu só estou falando coisas, as entrelinhas, que é o que não tem tempo, muitas vezes, até meu mesmo, também na minha formação presencial, eu como professor, porque não dá tempo. Eu tenho que ensinar a base do cara, como ele palpa, como ele manipula, como ele cria alavanca. Como eu vou conseguir entrar nesse raciocínio de hoje? Vocês conseguem me entender? Então, aonde você consegue voar com online, aonde o presencial não voa, e aonde você vai poder assistir isso aqui quantas vezes quiser, pausar e voltar e assistir de novo? E então, eu falo assim, não é quem é melhor, se é o online, se é o presencial. Eu falo que os dois é melhor, utilizando o melhor de cada um. O que dá para vir presencial vem, ou faz com o outro, o que pega com online faz com o outro, porque eu faço isso na minha vida. E eu era o cara que mais falava, isso é doideira, isso aqui devia ser proibido, online não pode. Mas na hora que eu fui estudando coisas online, minha cabeça foi amortizando, sabe? Foi falando, porra, não é assim. Eu consigo ver coisas no online no meu tempo, quando eu deito na cama, eu estudo muito deitado. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi isso aqui. iPad é fera, velho. Escreve tudo na caneta, fica tudo bonitinho, todo o meu material tá só num negócio desse. Escreve ali, ó, é da hora demais. Você faz os caderninhos, faz tudo. Se errar, você apaga. Você puxa para cá, joga para lá, cola a figura, faz o que você quiser. Então, põe todo o material ali, você bota PDF, escreve-se no PDF, entendeu? Então, assim, e acompanhar a tecnologia, velho. Acompanhar a facilidade da coisa. E eu vejo que tem muita gente que não quer acompanhar isso porque não favorece o sistema nosso, o sistema de ganho da escalonagem. O que é escalonagem? É o ganho físico. O digital é escalável, tipo, ele é sem fim, porque o mundo inteiro pode comprar. Quando você tem a matéria física, ele não consegue escalar tanto, então você fica mais difícil. Mas eu acho assim, os dois é top. Os dois é top. Mas um não está maior que o outro. E não desmereça o outro. Porque o que você vai aprender aqui, com certeza você não vai aprender em lugar nenhum. Essa aula mesmo eu nunca acho que dei assim. Entendeu? Porque é o jeito que foi fluindo o raciocínio e tudo mais. Então, assim, é reserva de mercado, cara. Os caras muitas vezes falam que você não precisa ir fazer outra técnica nunca. Se você fala outra técnica nunca é porque você é osteopata fraco. Imagina, é doido. Eu tô aqui para falar totalmente o contrário. E eu concordo que tem algumas pessoas que fazem outras técnicas e não dominam ela mesma. Mas mesmo a gente dominando, dá para trabalhar o domínio de todas as outras. E por que eu ficar falando que o Mackenzie é melhor que todo mundo, ou se a PNF é melhor que todo mundo, ou se a osteopatia é melhor que todo mundo, ou o Quiro, ou qualquer outra coisa? Idiotice. O que é melhor é as ferramentas de tudo.
Então, pega a lei do Pareto, melhora os códigos de cada um e bota na sua clínica, que é o que eu faço hoje. Então, e quando a gente coloca isso tudo integrado na visão, função, atividade e participação, os pacientes piram. Porque os pacientes não veem isso. Sabe qual é a maior crítica dos meus pacientes, quando eu comecei a fazer isso há uns anos para cá? Eles falam assim, eu me sentia que cada vez que eu ia atender no osteopata, quiroprático, que for lá no outro lado, era um atendimento avulso a mim. Já teve vários que me falou isso. Eu falei, mas como isso? Ele me atende muito bem, mas é aquela história, né? Não tem um planejamento igual você está falando aqui. Eu melhorei a função, agora eu vou ver a atividade para você participar melhor. Não tem. Então, isso, a gente vai começar com o MP falando disso. Eu já tenho lives falando disso também. Então, esse conteúdo está até no YouTube. Isso faz um grande diferencial na prática clínica. Você melhora a função, atividades, participação. Meu irmão, igual o Lovato tá aí, ó. Você é doido. Vai entrar falando grosso, entendeu? E quem já tá, se adapta também. Então, aquela história, isso é até bíblico. Se você não tiver um coração ensinável, você vai pagar caro. Então, é essa história. A gente coloca coisas para ter ensinável, usa a tecnologia ao favor e assim vai. Exemplo, tudo que eu estou falando aqui já está gravando. E gravando, depois outras pessoas vão assistir. Eu vou aproveitar essa aula e vou ajudar a galera do TMA, porque eu acho que eles merecem ver isso aqui também. Eu chamei a galera do MP, hoje deu um bônus. Vem para cá assistir, entendeu? Em vez em quando eu chamo um grupo de outros cursos para vir no clube assistir e tal. Mas o conteúdo gravado com esse não teve conteúdo extra de mapa mental e tudo mais, só fica para quem é aluno mesmo do clube, fica lá só lá dentro da plataforma, obviamente, né? Tem que ter os benefícios de quem está dentro do clube e fazendo ele funcionar. Mas e aí, gostaram? Valeu, Lovato? Opa, boa noite. Valeu bastante. Eu já havia assistido aquele atendimento, né? Como você falou, né? Tá disponível aí. Mas com essas pinceladas ali, né? Essas explicações vieram bastante a calhar e somou bastante aí no aprendizado. E o mais é pegar a mão mesmo. Esperar começar aí o MP presencial aí para a gente melhorar cada vez mais. Tá atendendo alguém já? Não, atende a família, aí tem uns atendimentos voluntários que eu faço aí, mas eu não abri consultório ainda não. Estou esperando aí equilibrar, trabalhando com mudança e construção aí, sentar poeira aí para daí abrir o consultório. Focar energia, né? Isso. Eu sei como é que é, hein, cara. Quando eu construí a clínica, nossa senhora. Aí depois eu tava dando aula para fora no Brasil todo. E eu tava começando a construção da minha casa e tava dando aula no congresso em Maceió. Os pedreiros me ligavam lá e eu falava, pelo amor de Deus, velho, você é louco. Minha mulher tava aqui cuidando também. Fábio, tá precisando disso. Falei, cara, se vira, compra aí, cota preço, compra, pô, paga. Eu fazia pagamento de lá, né? Se vira, velho. Não me liga mais, não. É duro. É chato, muito chato. Mas vamos vencendo por partes. Exato. Depois foca energia e manda ver. Você vê, o Jader não tá aqui hoje por causa dessa questão aí, que ele tá ajeitando a casa dele. Eu falei, foca nisso. Né? Mas muito bom. Olivete tá por aí, Luiz Cláudio? Natália, quiser ligar o microfone, fica à vontade. Estamos nos despedindo. Valeu, querido. Gostou da aula? A aula ficou legal, né? Eu vou ver se eu faço mais aulas assim de coisas que não tem. Tratamento específico de joelho, não tem. Tratamento específico de pé, não tem. Cotovelo, não tem. Punho, não tem. Ombro, já tem pouco. Coxa, entendeu? Eu vou fazer correções, tratamentos de extremidades. Então, a gente vai colocando aí. E no grupo do clube, fica a critério aí de vocês colocarem sugestões para que 15 dias eu vim com um negócio bem legal, suprindo vocês. A ideia é servir vocês, suprir vocês num conteúdo numa noite para valer cada segundo, tá bom? Me dá sugestão que a cabeça voa. Eu agradeço.
Fica com Deus e tenha uma excepcional noite e bom descanso para todos. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.